Dia 10 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Preparados para a eternidade. Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25. O apóstolo Paulo ficou popularmente conhecido como o apóstolo do mundo, em decorrência de suas viagens para tantas nações pregando o Evangelho. Uma técnica muito sábia e astuta de Paulo para atrair a atenção de seus ouvintes era usar elementos da cultura na qual ele se encontrava, para que seus interlocutores se identificassem com a sua pregação. Nesse sentido, ao pregar em uma cultura greco-romana, Paulo fez referência às competições olímpicas conhecidas pelos ouvintes locais, para descrever a forma em que o cristão deve viver e preparar-se para a conquista da salvação eterna, tendo Cristo como o alvo e centro de sua busca. Assim como os atletas que, para vencer, precisam de um rigoroso treinamento e de uma dieta direcionada, nós também, para a batalha que travamos neste mundo, rumo ao pódio da eternidade, precisamos que o nosso espírito carnal seja controlado pelo Espírito. Espírito aqui em letra maiúscula está se referindo ao Espírito Santo. O nosso espírito tem que estar conectado e controlado pelo Espírito Santo por meio da prática da oração e que o nosso corpo vença a carne mediante o jejum. É mais do que certo que seremos vitoriosos rumo à conquista do nosso lugar junto ao Senhor. Reflita sobre como você tem se preparado para essa corrida em direção à eternidade. Saiba que esta é uma realidade da qual não podemos fugir. As suas escolhas impactarão não somente a sua vida aqui na Terra, mas ecoarão por toda a eternidade. A verdade é que todos devemos verificar como estamos correndo e a que nos submetemos a fim de ganhar o prêmio que não perece, mas dura para sempre. A frase de hoje é: somos seres espirituais com experiências humanas. Hoje é o dia 100 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 36 e a palavra-chave de hoje é salvação. Então a mensagem de hoje nos fala aqui a respeito de preparados para a eternidade. Você sabe o que é a eternidade? Parece uma pergunta muito óbvia, mas nem todas as pessoas entendem que nós somos uma alma. Nós temos uma alma que mora em um corpo físico mortal. Esse corpo físico vive em torno de 60, 70, 80. Alguns que são mais fortes resistem até os 90 e, quando muito, chegam aos 100 anos. Mas todos, com certeza, partiremos desse corpo físico. E a Bíblia revela
que há em nós uma alma que não perece, mas vai para a vida eterna, para a eternidade, onde existem dois caminhos: o caminho da eternidade com Deus ou o caminho da eternidade no inferno. Muitas pessoas brincam, elas tiram sarro dizendo: ha, 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 não existe inferno. Mas as palavras de Jesus, todas elas se cumpriram. Quando ele estava aqui na terra caminhando, ele disse aos seus discípulos, muito antes que acontecesse, que ele morreria e que ele ressuscitaria ao terceiro dia e que pelo sacrifício dele, pela sua morte, todas as pessoas que viessem até ele pela fé poderiam ter acesso a Deus Pai. O tempo se passou e depois de cumprido tudo o que Jesus precisava cumprir, de fato, ele morreu e ressuscitou. Apareceu para cerca de 500 seguidores, mostrando que tudo o que ele disse era verdade. Se Jesus levantou paralíticos, deu vista a cegos, fez que surdos ouvissem, que endemoniados fossem libertos, que mortos ressuscitassem, e disse que ele mesmo morreria e ressuscitaria. Devemos acreditar que as palavras dele são verdadeiras. Devemos acreditar que, de fato, existe um céu e existe um inferno. Para chegar até o céu, existem alguns passos que precisam ser seguidos. Assim como os atletas, para vencerem uma corrida, para vencerem uma modalidade esportiva, precisam se dedicar com dietas rigorosas e treinamentos pesados. Assim também, aquele que quer alcançar o pódio, que quer estar com a vida eterna com Deus, precisa ter uma rotina constante de oração. É pela oração que nós estabelecemos o relacionamento e comunhão com Deus. É pela oração que nós estamos ligados com o Espírito de Deus. Se vivemos uma vida sem a oração, somos influenciados pelo que a televisão nos mostra, pelo que a internet nos mostra, pelos nossos sentidos. E todos os nossos sentidos, a nossa visão, os nossos ouvidos, os nossos lábios, tudo aquilo que pensamos, sempre se inclina para o pecado. É muito comum vermos nossas línguas dizerem palavras negativas, às vezes palavras que fazem fofocas, às vezes palavrões no trânsito, às vezes inquietações nos nossos pensamentos, e quando vemos e olhamos muitas vezes com malícia, olhamos com más intenções. Então, a nossa carne, o nosso corpo, sem a comunhão com o Espírito de Deus, se inclina totalmente para o pecado, para o afastamento da presença de Deus. Por isso, ter uma vida diária de oração e ter uma vida de constante leitura da Bíblia para lembrar a respeito de tudo que Deus faz, de tudo que Ele tem preparado para os que confiam nele, de tudo aquilo que diz respeito à nossa santidade, e também uma rotina de jejum que consiste na retirada de uma refeição e de um tempo sem alimentação para enfraquecer a carne de maneira intencional, juntamente com a leitura da Bíblia, com ouvir louvores que engrandecem a Deus, e o jejum também daquilo que vemos,
Faça jejum de internet, jejum de televisão. O que você tem assistido? O que você tem visto? O que você tem deixado entrar nos seus pensamentos, no seu coração? A angústia, a aflição, a preocupação, pensamentos ruins, pensamentos negativos? É preciso orar constantemente. É preciso ler a Bíblia diariamente. É preciso manter o relacionamento com os irmãos em Cristo, dentro de uma comunidade de fé, para ter uma constante comunhão com pessoas que juntas estão buscando esse objetivo. É necessário se exercitar também na prática das boas obras, fazer visitas em hospitais, em presídios, de repente em famílias que precisam receber uma oração, visitas em orfanatos para contar histórias ou tocar algum instrumento musical juntamente com um grupo de louvor para as crianças, casas de recuperação, casas de idosos, onde existem muitas pessoas carentes de carinho e do amor de Jesus. Para estar preparado para a eternidade, é preciso seguir uma rotina, um treinamento nessa vida que prepara para seguir a vida eterna. E essa vida eterna se inicia, ela começa aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora você pode fazer isso, fazendo essa oração que está na tela, que é a oração de confissão. A oração de confissão é para confessar Jesus, para confessar que você reconhece que tem pecados e que você depende de Jesus para ter os seus pecados perdoados, para que você receba o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. O Espírito Santo é Deus em você, que guia você até o céu. Ele ajuda você a seguir na oração, na leitura bíblica e dando direção todos os dias para o caminho certo e pedindo para que o seu nome seja escrito no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu, onde estão os nomes dos filhos de Deus, das filhas de Deus, das pessoas que seguiram a Ele nessa terra. Quem estiver com o nome no livro da vida, entra na eternidade com Deus. Você pode conferir isso em Apocalipse no capítulo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia que fala a respeito dos eventos futuros. Jesus revelou os eventos futuros para João, que registrou e deixou no livro do Apocalipse. Então, ligue o seu pensamento com Deus e agora entregue-se para Jesus, fazendo essa oração que está aqui na tela comigo. Ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Ele morreu para que os seus pecados, os pecados de toda a humanidade fossem perdoados. E agora faça essa oração. Declare em voz audível: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que só Jesus salva e que todas as orações devem ser exclusivamente para Jesus. Participe das reuniões de estudos da Bíblia, para que você conheça mais sobre como agradar a Deus. Participe dos cultos de oração. A oração é uma conversa sincera com Deus. Fale com Ele constantemente. Ele vai falar com você e orientar você no caminho
Certo, o Espírito Santo pode falar conosco de várias formas. Ele pode se revelar através de sonhos. Quando você dorme, ele mostra uma cena com começo, meio e fim. E quando você desperta, vem o entendimento daquele sonho. Ele pode falar por meio de um texto da Bíblia. Você lê o texto e Deus traz uma resposta, uma clareza a respeito de uma direção que você precisa. Ele pode falar a respeito de uma pregação. Você vai no culto, participa e ali o pastor de repente está falando tudo que você deve seguir. Ele pode falar por meio de pessoas da família. Você está na casa e de repente a pessoa que mora ali juntamente com você começa a tocar em um assunto e começa a falar a respeito de algo que você muitas vezes nem compartilhou ainda e trazendo uma direção. Ele pode falar por meio de profetas. Profetas são pessoas que receberam uma graça especial de Deus. Deus fala diretamente com elas. Você pode estar em uma rua, no mercado, numa padaria, caminhando em direção ao trabalho ou em direção à sua casa, talvez angustiado, sem saber o que fazer, preocupada, e de repente Deus coloca às vezes um profeta que vem até você e diz: Eu não conheço você, eu nunca lhe vi, mas Deus manda dizer a você que você está passando por isso, e Ele manda dizer a você que você deve fazer isso e isso. Isso não acontece todos os dias, obviamente. Mas Deus usa profetas ainda nesse ano de 2026. Deus pode colocar alguém para dar uma mensagem que você precisa. Este que vos fala já teve essa experiência. Estava buscando uma resposta de Deus, tomei um ônibus para o trabalho e uma pessoa veio e disse para mim: Eu não conheço você, nunca vi você, mas Deus manda dizer a você isso, isso e isso. E aquela mensagem era o que eu estava pedindo para Deus. Então Deus pode fazer isso, mas isso é mais raro de acontecer, mas é possível que ocorra. Tome cuidado com pessoas dentro da igreja que dizem que são profetas. Existem pessoas na igreja que são mal intencionadas e é necessário deixar esse alerta. Existem pessoas que casaram com a pessoa errada porque a pessoa foi lá e disse que era de Deus e não era nenhuma mensagem de Deus. Um jovem pregador recebeu uma proposta de casamento. Uma jovem tinha interesse nele, combinou com a amiga dela. Simule que Deus está falando na sua boca. Ela foi até aquele pregador e disse: Eis que o Senhor fala contigo. Tal pessoa, assim, assim, é a tua esposa, porque eu tenho preparado para você. E aquele jovem, por ter muita comunhão com Deus, tirou alguns dias em um lugar afastado e pediu a Deus que falasse diretamente com ele para confirmar se realmente era Deus que tinha falado. E não era. Então, mais tarde, ele teve a confirmação de que não era de Deus. Então ele se livrou daquela armadilha, ele escapou daquele laço, porque ele buscou a Deus. Então, Deus pode usar profetas, mas tome muito cuidado, veja se a pessoa não ficou observando a sua vida para dizer aquilo. Coloque em provação essas profecias para que você não caia em nenhum golpe, em nenhuma armadilha e em nenhuma cilada. Vamos fazer a oração final e depois nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 36, que é a leitura bíblica de hoje. Pai, em nome de Jesus te agradecemos
porque o Senhor trouxe uma palavra revelada sobre a preparação para a eternidade. Sabemos que o Senhor não veio à toa nesse mundo. O Senhor veio e disse: Eu vim para que vocês tenham salvação. Eu vim para que, por meio da minha morte, vocês tenham vida. E tudo que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. O Senhor morreu, foi crucificado, amaldiçoado em nosso lugar. E por causa do sangue que foi derramado na cruz, hoje nós temos a salvação. E nós honramos e te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu. E te pedimos que o Senhor nos dê força e graça para que possamos orar, para que possamos ler a palavra, para que possamos aprender mais e mais a cada dia do Senhor, para que venhamos a jejuar, lançar propósitos, projetos para a santificação da nossa vida. Queremos pedir que o Senhor nos limpe dos pecados, que o Senhor derrube da nossa vida tudo que é mal, tira da nossa boca a mentira, a fofoca, a calúnia, a injúria, as palavras negativas, as palavras de reclamação, de murmuração. Coloca em nossos lábios palavras de louvor ao teu nome, palavras de agradecimento, palavras que honram ao Senhor e que declaram: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu agradeço a Deus em razão da vida. Eu sei que o Senhor está comigo na minha frente. Eu sei que o Senhor vai e me defende dos meus adversários, dos meus inimigos. Eu sei que os meus inimigos não podem me derrotar, me destruir, porque o Senhor está na minha frente. O Senhor é a minha rocha, Ele me coloca no alto retiro. Ele me defende de toda acusação mentirosa. Que possamos declarar isso com os nossos lábios. Que possamos observar o que estamos vendo. Que possamos remover as telas que são pecaminosas à nossa frente. Que deixemos de ficar olhando e cobiçando a vida das outras pessoas em redes sociais. Que possamos nos vestir de maneira sábia, prudente, mostrando pelas nossas atitudes, pelo nosso suporte, que somos realmente seguidores de Jesus. Que também possamos cuidar dos ambientes que frequentamos. As rodas de fofocas não estejam entre os lugares que frequentamos, e nem as rodas de conversas que falam sobre coisas do mal, mas que estejamos em ambientes de comunhão com o Senhor, que louvam o teu nome e que te glorificam para chegarmos cada vez mais perto do Senhor. Que estejamos mais perto do Senhor a cada dia. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon o Eteu, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi a mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Oolibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois, Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista
dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Esaú tinha outra mulher chamada Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeús, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo e Kenaz. Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher, chamada Oolibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timná. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Oolibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Samlá, da cidade de Masreca. Saul, de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Hadade, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timná, Alva, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Qual a leitura que fazemos, o que podemos tirar dessa leitura bíblica? Que Esaú e Jacó eram irmãos. E Esaú e Jacó cresceram tanto, eles eram filhos de Isaque, que era filho de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que os seus descendentes teriam muita prosperidade. Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, que era estéril, e Deus fez uma promessa que daria um filho para esse casal. Levou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Mas Isaque, que significa sorriso, nasceu e eles receberam esse filho, que trouxe alegria para Abraão e Sara. De Isaque houve o nascimento de Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. E esses irmãos ficaram tão prósperos, como nós lemos aqui nesse capítulo 36, que eles tiveram de se separar, de tanto que prosperaram.
Então, a aplicação prática desse texto de Gênesis, capítulo 36 para nós hoje, é que tudo que Deus promete, ele realmente cumpre. Ele fez uma promessa para Abraão. Nos capítulos anteriores de Gênesis, nós vemos a promessa de Deus para Abraão, que era o vô de Esaú e Jacó. Deus deu um filho para Abraão, para Sara, a sua mulher estéril. Isaque nasceu, Isaque significa sorriso. Então Deus tem sorriso para a sua vida. Ele quer trazer alegria para a sua vida. E de Isaque nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. A promessa para Abraão de que os seus descendentes prosperariam aconteceu. Esaú prosperou tanto que teve vários descendentes. Conseguiu habitar vários terrenos, várias terras e formar vários povos, como nós lemos aqui em Gênesis 36. Então, guarda essa palavra. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. E assim como ele prometeu eternidade para aqueles que o seguirem, vale a pena segui-lo. Vale a pena ter uma vida de oração, leitura bíblica, jejum, santidade, santificação. Santidade é deixar de lado o pecado para andar nos ensinamentos do Senhor. Porque com certeza os que fizerem isso receberão a vida eterna. O que ele promete, ele cumpre. Esse texto que lemos de Gênesis 36 revela o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Esaú, que cresceu e prosperou nesse capítulo 36, era neto de Abraão. Deus prometeu para Abraão, a sua descendência será numerosa. E nós vimos aqui quantos descendentes Esaú teve. Tudo isso foi manifestação da promessa e o cumprimento do que Deus prometeu. Então guarda essa palavra e se prepare para a eternidade. Deus abençoe a sua vida e lembre-se de dar glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo sempre. Ele é digno de glória, ele é digno de toda honra e de todo louvor para sempre e sempre até a eternidade. Amém.